Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Somente Corinthians. Eu sou o Fábio. E galera, no vídeo de hoje é um vídeo assim, sem cortes, nem edição, nem nada. É o vídeo que eu vou expor pra vocês a minha opinião, a opinião do canal, né, de um torcedor, de um mero torcedor, sobre os protestos em relação ao Cuca e o que realmente desonra a história do Corinthians, né? Porque teve mais um protesto hoje, né, em relação ao Cuca pela saída dele. Se não me engano foi lá no Parque São Jorge. E assim, gente, o que pra vocês realmente desonra a história do Corinthians, né? Eu faço essa pergunta pra vocês porque parece... Só o fato do Cuca estar trabalhando no Corinthians, ele tá desonrando a história do Corinthians por causa do caso que ele teve, que ele foi condenado, né? Lá na década de 80. Então, alguns torcedores, pelo que eu vi, não são a maioria tá sim apoiando o Cuca. Mas tem uma parte aí que acha que o Cuca tá desonrando a história, a tradição do Corinthians, né? Então eu pergunto pra vocês, gente, o que realmente desonra a história do Corinthians? Eu vou dizer, na minha opinião, o que realmente desonra a história do Corinthians, tá? Desonra a história do Corinthians é a gente ter um elenco com jogadores que vestem a camisa, mas não honram a camisa do Corinthians. Porque vestir é fácil, mas honrar é outra história. Desonra a história do Corinthians, a tradição do Corinthians, a gente ter uma Libertadores apenas e os nossos maiores rivais já terem 3. Desonra a história do Corinthians a gente passar anos sem um título importante. Desonra a história do Corinthians ter uma diretoria omissa que acumulou dívidas e a gente não consegue investir em bons jogadores. Sabe o que mais desonra a história do Corinthians? É não ganhar de um time merda chamado Always Ready. Lembram ano passado? Lembram do áudio do Facincani xingando o Água Santa de time de várzea? Lembram? O Always Ready é claramente um time de várzea e a gente não conseguiu ganhar deles. Jogadores, qualidade a gente tinha e não conseguiu ganhar. Jogando em casa, eles com o time reserva não ganhamos. Sabe o que mais desonra a história do Corinthians? É a gente perder pra uma merda de time de Série C. Não só perder, tomar uma surra de cinta. Não só de um time de Série C, de 2. Porque não foi só do Remo que a gente tomou uma surra esse ano. A gente tomou uma surra do São Bernardo, que também é um time de Série C. Uma surra bem dada. Do São Bernardo, do Remo. Desonra a história do Corinthians é ser eliminado em casa, em plena quartas de final do Paulistão, para um time de Série B como o Ituano. É isso que desonra a história do Corinthians. Desonra a história do Corinthians é ontem o time entrar não só com o freio de mão puxado, é entrar com uma preguiça, entrar sem vontade, entrar sem fome. A gente tem um elenco sem fome, sem gana de ganhar. Entraram ontem sem vontade alguma. E isso não é do Cuca, não é do Lázaro, não é do Vitor Pereira, não é do Silvinho. Isso faz tempo que tá enraizado no Corinthians. Essa falta de vontade de ganhar. O Cuca até falou isso na coletiva ontem, que eu até concordo com ele. O problema é comportamental, o problema é falta de fome. É claro que os jogadores, se forem perguntados, claro, eles vão dizer: ai, mas a gente quando entra em campo, a gente sempre quer vencer. Aí eu respondo pra eles: falar, até papagaio fala. Mas ter atitude, querer ganhar, o Corinthians não tem. Não tem a vontade, a gana, a fome de ganhar. Porque há quanto tempo vocês não veem um jogo do Corinthians é que vocês percebem que os jogadores estão correndo atrás da bola, estão dividindo, estão 2 ou 3 em cima do jogador adversário, estão com intensidade, estão marcando em cima sem dar refresco. Qual foi o último jogo do Corinthians que vocês viram isso? Essa vontade de ganhar, essa força de vontade. Há quanto tempo que vocês não veem isso no Corinthians?
Aí eu pergunto de novo pra vocês. O problema é o Cuca? É o Cuca o problema? Assim, gente, eu não acho inválido o protesto. Quer protestar? Não gosta do Cuca pelo caso lá? Beleza. Não tem problema. Cada um com a sua opinião. É um país democrático, a gente respeita. Tá tudo certo. Mas só ele é o problema? Por que os torcedores não protestaram também contra o Alessandro? O que o Alessandro faz na diretoria que ninguém sabe, ninguém entende? Por que não protestam contra a dupla de zaga chamada Gil e Balbuena, que é uma das zagas mais pífias da história do Corinthians? Por que não protestam contra o senhor Maicon, que toda hora que entra em campo, entra com uma preguiça, uma tiriça desgraçada, e ele nem tem a idade pra justificar, porque ele tem 25, 26 anos. Né? Porque você pega o Fábio Santos, o Fagner, o Gil, é a idade, eles não conseguem mais fazer o que eles faziam antes. Mas o Maicon não tem essa justificativa, ele é jovem. Ele era pra ser titular do Corinthians, o Maicon, pela qualidade que ele tem. Mas ele não tem vontade. Por que não protestam contra o senhor Paulinho, que nem função dentro de campo tem? Nem ele sabe o que ele faz dentro de campo. Ele não sabe se é meia, ele não sabe se é volante, ele não sabe se é atacante. O próprio Paulinho não sabe. Ele só quer entrar na área, esperar uma bolinha aqui no pezinho dele. Pronto, fiz o gol. É só isso que o Paulinho quer. Mas tem uma função tática pro time, ele não quer, ele nem sabe. Pela qualidade, o Paulinho deveria ser titular. Por que ele não é? Aí eu pergunto pra vocês, o culpado é só o Cuca? Vão protestar só contra o Cuca? E esquecer dos jogadores? Esquecer de protestar contra o senhor Yuri Alberto, que o Corinthians vendeu a alma pra contratar? E é nulo em campo, não consegue nem fazer um pivô direito. Em vários jogos aí recentemente, ontem principalmente, eu senti um negócio do Yuri Alberto não querer tocar a bola pro Roger Guedes. Eu vi o Yuri Alberto, o Roger Guedes perto dele, eu próximo ali o suficiente pra dar um passe, e o Yuri Alberto não tocava. E vice-versa, o Roger Guedes também não tocava pra ele. Então vocês acham mesmo que o problema é só o Cuca? O que desonra a história do Corinthians é o Cuca? Ou será que o que desonra a história do Corinthians é esse bando de jogadores safados que só se preocupam com o dinheiro recebido no final de cada mês? Porque o salário tá lá, bonitinho. Há quanto tempo a gente não vê uma notícia com salário atrasado no Corinthians? E isso a gestão do Duílio tá fazendo certo, não tem salário atrasado. O dinheiro cai na conta todo santo mês. Então qual é a desculpa? Aí vocês vão protestar como se o problema fosse o Cuca? Beleza, vamos trazer o Carille de volta. Acabou os problemas do Corinthians. Vamos trazer o VP de volta, pronto, acabou. Gente, desculpa. Eu não tô aqui pra defender o Cuca. Eu não sou advogado dele, eu não sou nada dele. E como eu falei, vocês querem protestar, façam à vontade. Mas não se esqueçam do que realmente é o problema do Corinthians. Protestem contra quem realmente merece. É a minha opinião, gente. E eu espero que vocês entendam isso. Tá? Porque o Cuca, pra mim, é um excelente técnico, né? E eu duvido... Assim, eu espero muito que ele dê certo, mas eu duvido que ele consiga fazer um bom trabalho com os jogadores que ele tem. Porque é difícil trabalhar com jogadores que não têm vontade de ganhar. Porque o Corinthians contrata um monte de jogadores velhos que já ganharam na carreira. Vocês pegam o Paulinho. Que vontade que o Paulinho tem de ganhar? Já ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, jogou pelo Barcelona. Que vontade que ele tem de ganhar? Não tem. Fábio Santos, que vontade que o Fábio Santos tem de ganhar? Já ganhou quase tudo pelo Corinthians. Que vontade tem o Gil? Ou Balbuena? Jogadores que já foram campeões pelo Corinthians. Sabe quem tem vontade? O Fausto Vera. Que é um jogador jovem, de qualidade, que tem fome de ganhar. Era esse perfil que o Corinthians deveria ir atrás pra contratar. Mas vai?
Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês, segredo, não contem pra diretoria. Sabem quem tá livre no mercado? Rodriguinho. Lembram do Rodriguinho? Né? Carrasco do Palmeiras? Rescindiu com o Cuiabá recentemente. Aí se o Duílio ficar sabendo, vai querer contratar ele, vai ser o novo substituto do Renato Augusto, o Rodriguinho. Aí eu pergunto de novo, vocês acham que o problema é o Cuca? Então é isso, gente. Pra mim, o que realmente desonra a história do Corinthians é ficar anos sem títulos importantes, é ter uma Libertadores enquanto todo mundo tem 3, é ter um bando de jogadores que não honram o manto, é tomar uma surra de um time de Série C, uma surra. Uma coisa é perder, competindo, uma bola espirrada ali e aqui, beleza. Derrotas às vezes acontecem, é o futebol. Mas perder como perdeu pro Remo, São Bernardo e ontem pro Goiás, é isso que desonra a história do Corinthians. Tá certo? E era isso também que vocês deveriam protestar, não só contra o Cuca. Já que vocês acham que o Cuca é um problema, beleza, protesta. Mas é só ele? Então é isso, gente, essa é a minha opinião. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham, o que pra vocês realmente desonra a história do Corinthians. Eu coloquei aqui a minha opinião, beleza? Então é isso, eu vou me despedindo por aqui. Quarta-feira temos uma decisão pela frente contra o Remo. Precisa fazer 3 gols para se classificar. Não sei se vai conseguir, mas enfim, é isso. Valeu, tamo junto e vai Corinthians!